Essas imagens que você acaba de ver foram gravadas por um homem chamado Abraham Zebruder, dono de um laboratório de cinema na cidade de Dallas, no Texas. Com uma câmera amadora de 8 milímetros, ele fez um dos filmes mais importantes e dramáticos desse século. Sexta-feira, 22 de novembro de 1963. É quase meio-dia. O presidente John Kennedy é fuzilado no meio da rua. A câmera de Zebruder registra todos os detalhes. O povo americano teve que esperar mais de 30 anos para ver essas imagens que ficaram guardadas num cofre da revista Life. Zebruder vendeu o filme com o compromisso de que ele só fosse revelado ao público após a sua morte. O filme guarda um segredo e desmente a versão oficial de que John Kennedy foi assassinado por um fanático anticomunista. As imagens revelam que Lee Oswald não matou sozinho o presidente americano. Linha de frente desta noite revela um fato que poucos conhecem a respeito da morte de Kennedy. O serviço secreto russo, KGB, investigou o assassinato por conta própria dentro dos Estados Unidos. O programa mostra também a saga da família Kennedy, perseguida pela tragédia, pela conspiração política e pelo escândalo. John Fitzgerald Kennedy Jr., filho do presidente assassinado em Dallas, foi considerado o homem mais cobiçado do mundo. Namorou Madonna, Julia Roberts, princesas e estrelas de Hollywood. Bonito, elegante e milionário, ele simbolizava a família Kennedy depois da tragédia. Recuperava a imagem dos Kennedy como a família real americana. Editor e dono da revista George, John terminou domesticado por uma bela mulher. Karen Bissett e John Kennedy Jr. eram felizes. Eles se casaram em segredo e fugiram de fotógrafos e cinegrafistas. Parecia um conto de fadas moderno. Mas a maldição dos Kennedy preparava a nova tragédia. John gostava de aviões. Era um piloto inexperiente e decidiu fazer um voo noturno com tempo ruim. Decolou de Nova Jersey às 8h30 da noite de uma sexta-feira, 16 de julho deste ano. Tomou o rumo norte e não chegou a lugar nenhum. John caiu no mar. Esta é a imagem mais conhecida de John Fitzgerald Kennedy Jr. O menino de 3 anos deu um toque de doçura na tragédia americana. Em todos os países do mundo, depois desta cena do enterro de Kennedy, John se transformou num símbolo tão forte quanto o pai. Coincidências. Os dois morreram numa sexta-feira, no auge de suas vidas. Mortes totalmente imprevisíveis e violentas. Essa família parece perseguida por alguma maldição. Mortes violentas são constantes entre os Kennedy. Uma das primeiras tragédias da família aconteceu no Brasil. John Harold Kennedy, tio do presidente, morreu na mão de um ribamar. Ele levou 2 tiros de um empregado que acabara de demitir de uma empresa americana em São Luís do Maranhão. Foi nos anos 30. Depois foi Joseph Kennedy Jr.,
um acidente de avião fatal durante a Segunda Guerra. Depois foi Kathleen, que também morreu num acidente de avião em 1948. Depois foi John Kennedy, o presidente, em 63. E depois foi Robert Kennedy, o candidato a presidente, em 68. No ano seguinte, Edward Kennedy, a esperança da família de reconquistar a Casa Branca, sofre um acidente que se transforma num escândalo. A secretária dele é encontrada morta dentro do carro que caiu num lago. Um caso que até hoje não está muito bem contado. Edward Kennedy desistiu da candidatura. David Kennedy, filho de Robert Kennedy, morre de overdose em 1984. No ano novo de 1997, Michael Kennedy, outro filho de Robert, morre num acidente de esqui em Aspen, Colorado. Em 99, foi a vez de John. É uma história que não saiu de nenhuma obra de ficção, mas é tão espantosa que poderia ter povoado a imaginação de um Garcia Marques, o escritor. Entre todas essas mortes trágicas, a de John Kennedy é certamente o maior desastre desta família, que foi a mais poderosa dos Estados Unidos. Hoje, 36 anos depois do crime, algumas revelações permitem jogar um pouco de luz sobre o que aconteceu em Dealey Plaza, em Dallas. O Texas era o centro da oposição ao governo Kennedy. A visita a Dallas, na manhã de 22 de novembro de 1963, estava cercada de expectativa. Muita gente naquela cidade acreditava que John Kennedy tinha simpatia pelos comunistas. O 35º presidente americano teria feito um acordo com o líder soviético Nikita Khrushchev para resolver amigavelmente a crise dos mísseis em Cuba. Era acusado de ter abandonado os exilados cubanos que tentaram invadir a ilha para derrubar Fidel Castro. E, por último, Kennedy se recusava a ampliar a guerra no Vietnã. I don't think that the war can be won out there. In the final analysis, it's their war. They're the ones who have to win it or lose it. Além disso, o presidente apoiava o movimento pela ampliação dos direitos civis na América e era contra a segregação racial. Ou seja, simpatia pelos comunistas e amizade com os negros. Esta era uma mistura explosiva num país onde a Ku Klux Klan ainda enforcava negros no Alabama e no Mississippi. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Em Washington, o presidente também tinha inimigos. Os militares queriam a ampliação da guerra no Sudeste Asiático. A indústria militar americana mobilizava 10% da força de trabalho do país. Um negócio de muitos bilhões de dólares. Pacifista, Kennedy era um problema. Por todos esses motivos, a visita de John e Jack Kennedy a Dallas era vista com preocupação. O carro com o casal presidencial e o governador do Texas, Connally, chega à cena do crime sem que muitas precauções tenham sido tomadas. Os agentes do exército não estavam presentes. Não havia atiradores do serviço secreto no alto dos prédios. A maior parte da segurança estava entregue à polícia de Dallas, uma polícia que não gostava de Kennedy. Quando o primeiro tiro é disparado, o carro diminui a velocidade e se torna um alvo ainda mais fácil. Kennedy é atingido na nuca e a bala sai pela garganta. O mesmo tiro teria atravessado o banco da frente e ferido o governador do Texas. O segundo disparo atinge o presidente na cabeça.
terceiro é o tiro fatal. Os 3 tiros foram disparados em apenas 6 segundos. É praticamente impossível um atirador fazer isso com um rifle de repetição. Muitas testemunhas viram fumaça e cheiro de pólvora saindo de trás desta cerca. Havia 2 atiradores. Um guarda de trânsito levou um tiro no queixo. Pela posição do disparo, teria partido de outro lugar. Haveria um terceiro atirador? Uma conspiração para matar o presidente? Todos esses mistérios parecem não ter impressionado a polícia de Dallas. Em apenas 2 horas, tudo estava resolvido e o assassino preso. Lee Oswald e a arma do crime foram apresentados à imprensa. No dia seguinte, Oswald estava morto. Um novo assassino entra em cena, Jack Ruby, dono de uma boate ligado à máfia e ao tráfico de drogas. É o que você vai ver a seguir. Linha de Frente volta num instante. Muito estranho. E a história dele, mais estranha ainda. Serviu no Corpo de Fuzileiros da Marinha Americana, onde foi um atirador medíocre. Os historiadores acreditam que Lee Oswald trabalhou para a inteligência naval e, nesta condição, teria pedido asilo ao governo soviético. Ele falava russo. Oswald renunciou à cidadania americana e viveu 3 anos em Minsk, na Sibéria. Quando foi preso em Dallas, acusado de matar o presidente Kennedy, Lee Oswald declarou: "Sou apenas um bode expiatório." Provavelmente era mesmo. O assassinato de John Kennedy colocou as Forças Armadas dos Estados Unidos em alerta máximo. Os códigos de ataque com armas atômicas chegaram a ser preparados. Do outro lado do mundo, os russos fizeram o mesmo. Na Casa Branca e no Pentágono, muitos acreditavam que o presidente poderia ter sido morto por agentes estrangeiros. Nesse caso, seriam russos ou cubanos. O mundo esteve à beira do terror nuclear. Imediatamente após ser atingido em Dealey Plaza, Kennedy foi levado para o Hospital Popland. Os médicos lutaram para manter o presidente vivo. Mas os ferimentos eram terríveis. Antes mesmo de ser anunciada a morte de JFK, foram tomadas medidas para garantir a posse do vice-presidente Lyndon Johnson. Com o corpo do presidente a bordo, o Air Force One voltou para Washington e Johnson foi empossado. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God. Com toda a confusão do dia 22 de novembro, não estava claro quem tinha matado o presidente. Lyndon Johnson temia sofrer um atentado e a situação ficou ainda pior quando o governo americano descobriu que ninguém sabia onde estava naquele momento o primeiro-ministro russo Nikita Khrushchev. A crise dos mísseis em Cuba ainda atormentava a memória de todos. A voz de Kennedy também. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Ao longo da sexta-feira que mudou a história americana, a tensão aumentava. Fidel Castro teve o cuidado de ir à televisão e declarar que nem ele, nem seu país tinham qualquer envolvimento na crise. Da mesma forma, há evidências de que o próprio líder russo tenha ligado para a embaixada americana em Moscou para dizer que a União Soviética não tinha participado dos acontecimentos em Dallas. Nikita Khrushchev
ordenou neste mesmo dia que o Serviço Secreto Russo, o KGB, investigasse o assassinato dentro dos Estados Unidos. Ele queria poder provar que estava limpo neste episódio. Em Dallas, a polícia também estava à procura do pistoleiro que matou o presidente. Um depósito de livros que fazia esquina com a Dealey Plaza foi ocupado pelos investigadores. O prédio estava na linha de tiro. No 6º andar foram encontradas cápsulas de balas de fuzil calibre 30. And received a call from the police dispatcher stating there had been a shooting here and was directed to come to this location. There were several officers in the building, and when I got on the 6th floor, there was a uniformed officer there, stated that in the southeast corner of the building, which is behind me here, they had found some spent cartridges, and they ran into Oswald on the 2nd floor at the bottom of the stairs in the northwest corner. That's the way he went down from the 6th floor here, where we are now. Oswald was employed here just as a worker. His job was to pick up orders and find where the books were, because the books were stored on 2 different floors. And on the opposite part of the floor, in the northwest corner, a rifle was found. The shells matched the rifle, and the rifle was matched to Lee Harvey Oswald. That, of course, does not necessarily mean he was the one that pulled the trigger, but it does indicate he probably was. Enquanto a polícia revirava o prédio, Lee Oswald saiu tranquilamente e foi a um cinema. E foi exatamente no cinema que ele acabou sendo preso. Mas como a polícia soube que ele estava ali? Isto até hoje é um mistério. Oficialmente, a explicação foi a de que ele não pagou o ingresso e a bilheteira chamou a polícia. Mas como alguém é preso por não pagar a entrada do cinema e termina acusado de matar o homem mais poderoso da Terra? Até hoje, ninguém deu resposta a esta pergunta. Lee Oswald foi levado para a delegacia de polícia e apresentado ao mundo como o assassino de Kennedy. A arma do crime também apareceu. Lee Oswald, falando aos jornalistas, pediu um advogado e disse que não estava sendo acusado da morte de Kennedy, mas sim da morte de um policial chamado Tippit. Depois declarou: "Sou apenas um bode expiatório." Após pronunciar estas palavras, Lee Oswald viveu apenas mais 2 dias. Na manhã de 24 de novembro, depois de prestar depoimento a um juiz, Oswald ia ser transferido para a penitenciária do estado. Well, I was questioned by a judge. However, I protested at that time that I was not allowed legal representation during that very short and sweet hearing. I really don't know what this situation is about. Nobody has told me anything except that I'm accused of murdering a policeman. I know nothing more than that, and I do request someone to come forward to give me a legal assistance. A televisão transmitia ao vivo e a cena foi chocante. Entra em cena um novo assassino, Jack Ruby, homem do submundo, ligado à máfia e ao tráfico de drogas. Dono de uma boate chamada Carrossel, ele era amigo da polícia. Não teve dificuldade para entrar na delegacia e matar Lee Oswald. A arma que ele usou, um Colt 38 de 5 tiros, foi comprada de um policial. Lee Oswald, a única pessoa que podia explicar a morte de Kennedy, levou um tiro no peito que arrebentou artérias do coração. Por uma ironia do destino,
o suspeito da morte de Kennedy foi atendido na mesma sala de emergência que o presidente e morreu lá. Of course, he never had a chance to testify. There was never a hearing. We never heard from Oswald except when he went from one hallway to another in the hands of the Dallas police saying, "I'm innocent." Todos os segredos que Lee Oswald poderia contar foram para o túmulo com ele. Abalada com a morte do presidente, a opinião pública americana não teve tempo de questionar o quadro perturbador que pintaram de Lee Harvey Oswald. Tendo cidadania russa e um histórico de vida na União Soviética, o serviço secreto de Nikita Khrushchev tratou de investigar o que estava acontecendo. Plus more than 100 diplomats, plus some 50 GRU officers. We were all tasked in one mission, to impress on the American public we had nothing to do with assassination. That in fact we deplored and denounced this kind of terrorist act. We never once considered that, hey, maybe the guy really didn't do it. We needed someone to blame, and it was him. O homem que matou Lee Oswald era da cidade de Chicago. O FBI afirma que ele tinha ligações com a máfia em Dallas. O Clube Carrossel, onde Jack Ruby oferecia shows de striptease, era na verdade um negócio de fachada da máfia. Daí surge a primeira pista de uma conspiração para matar o presidente Kennedy. A máfia tinha motivos para odiar o governo liberal. Milhões de dólares dos cassinos de Cuba foram perdidos com a revolução de Fidel Castro. E Kennedy não quis colaborar com as operações secretas da CIA para derrubar o ditador cubano. It's really difficult for an American to think this and to say it, but there was a period in our history when you couldn't tell where the CIA ended and the mafia began. The CIA utilized the mafia in assassinations that the CIA planned. Aqui temos a ponta de um iceberg que envolve agências governamentais americanas no assassinato do seu próprio presidente. Mas há muita gente que ainda acredita que Jack Ruby era apenas um solitário querendo aparecer. The world will never know the true facts of what occurred, my motive. Jack Ruby foi condenado à prisão perpétua, contraiu câncer e morreu na cadeia. Ele nunca revelou a verdade. Lee Oswald entrou para a história como o homem que matou John Kennedy. Isto está escrito nos livros onde crianças estudam. Mas a verdade é que o caso todo ainda não tem explicações definitivas. A vida de Lee Oswald é uma confusão. Ele entrou para o exército com 16 anos e foi um péssimo soldado. Os companheiros de farda o chamavam de Senhorita Oswald. Maltratado, molestado por todos, foi 2 vezes submetido à corte marcial e ameaçado de expulsão. Mas ele conseguiu se transferir para os fuzileiros navais, onde trabalhava na área de comunicações e radares. Em setembro de 1959, 4 anos antes da morte de Kennedy, ele aparentemente deixou a Marinha porque a mãe dele estava muito doente. Alguns pesquisadores informam que ele teria passado para o serviço secreto e foi treinado para agir como espião na Rússia. Em 16 de março daquele ano, Lee Oswald chegou a Moscou. Até os russos ficaram espantados quando ele pediu asilo político e cidadania soviética. Provavelmente revelou alguns segredos militares, como a posição de certos radares na Europa. Coincidência ou não, pouco tempo depois, os russos derrubaram o avião espião americano U-2. Defectors from the United States at that time were very rare birds. With very few exceptions of Russian spies who had to flee to the Soviet Union, who had no one who would come on his own and ask for political asylum. He was just a mediocre kind of an individual. He was just an ordinary American. We never even understood the reasons behind his asking for political asylum.
os russos concluíram que Lee Oswald não era útil e deram ordens para que ele deixasse o país. Determinado a continuar na União Soviética a qualquer preço, ele cortou os pulsos e foi internado num hospital. Agora os russos tinham um problema. O suicídio de um americano que pediu asilo político era uma péssima publicidade para a União Soviética. Ficou decidido que ele teria um visto de residência temporário e que seria instalado na cidade de Minsk. Era um lugar muito ruim na Sibéria. Além disso, Lee Oswald foi colocado a trabalhar como operário numa fábrica. Terminou se casando com uma russa chamada Martina e teve um filho com ela. Em julho de 1962, Oswald voltou para os Estados Unidos com a família. Aqui se faz uma pergunta necessária. Como um militar americano pede asilo na Rússia e volta para o seu país sem problemas? Ninguém responde a isso. A melhor possibilidade é a de que ele trabalhou para os americanos na Rússia. Mais complicado ainda, Oswald foi a um programa de televisão em Dallas, onde estava morando, e deu a seguinte declaração. You are a communist, are you not? No, Mr. Bringuier. I am not a communist. I'm Marxist-Lenin. Neste período, ele foi visto fazendo propaganda para Fidel Castro em Nova Orleans. Logo depois, foi visto fazendo propaganda contra Fidel Castro na mesma cidade. Tudo isso numa rua onde funcionavam a sede do FBI e da CIA. É muito estranho. Em setembro de 1963, Lee Oswald tentou voltar para a Rússia. Viajou para o México e procurou a embaixada soviética pedindo um visto. Não conseguiu. Foi à embaixada cubana e fez o mesmo pedido. Também não conseguiu. Voltou para Dallas e, surpresa, arrumou emprego no depósito de livros que fica em frente à praça onde John Kennedy morreu. Isso aconteceu um mês antes do crime. Na América, ninguém imaginava que John Kennedy seria assassinado dentro de um mês. O que se discutia era a vida pessoal do presidente. Amantes, drogas e álcool estavam em todas as especulações sobre o comportamento de John Kennedy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Em 1997, o historiador americano Seymour Hersh publicou a biografia não autorizada de John Kennedy. O Lado Negro de Camelot era o título do livro. O escritor revela que o cantor Frank Sinatra apresentava mulheres para o presidente. Em 7 de fevereiro de 1960, Sinatra promoveu o encontro entre Kennedy e Judith Campbell. Foi no Hotel Sands, em Las Vegas. Judith era contato com Sam Giancana, um poderoso chefão da máfia. O caso de John Kennedy com Judith durou 2 anos. Ela era ex-namorada de Frank Sinatra e talvez amante de Sam Giancana. Uma ligação perigosa para o presidente americano. É preciso notar que ele estava casado há quase 10 anos com Jackie Kennedy. Jacqueline Bouvier, uma das mulheres mais lindas e requisitadas do mundo, tornou-se a senhora Kennedy em 1953. Pouco antes do casamento, Kennedy teve uma outra mulher, Dory Malcolm. Por incrível que pareça, o casamento foi secreto. E todos os documentos do matrimônio terminaram desaparecendo. Foi como se nada tivesse acontecido.
Durante o tempo em que Kennedy conviveu com Judith Campbell, houve um outro caso escandaloso. Dessa vez, a mulher era Marilyn Monroe, o símbolo sexual da América. A vida íntima do presidente Kennedy não entrou para a história com tanta força quanto a sua morte. Os americanos nunca tinham visto tantos esforços de seu governo para encobrir a verdade e esconder as pistas de um crime. Foi necessário que investigações independentes e até estrangeiras lançassem alguma luz sobre o caso. É o que você vai ver a seguir. Para saber exatamente como Kennedy morreu, bastava reunir 4 ingredientes: o depoimento das testemunhas do crime, uma autópsia cuidadosa, um teste de balística e assistir ao filme de Abraham Zapruder com velocidade reduzida. O filme, como se sabe, foi totalmente descartado e guardado num cofre por 30 anos. O depoimento das testemunhas foi completamente desprezado. We all four seen about the same thing as the shots. The smoke came from behind the hedge on the north side of the plaza, and a motorcycle policeman dropped his motorcycle in the street with his gun in his hand and run up to the hedge. I went north to look around the corner to see if there's anyone behind the hedge and met Special Agent of the Katy Railroad, and I walked along with him to see if there were any tracks there, in which there were tracks and cigarette butts where someone had been standing on the bumper. Se mais alguém disparou por cima da cerca de Grassy Knoll, isso significa que houve uma conspiração para matar John Kennedy. O crime deixaria de ter sido praticado por um fanático como Lee Oswald. When you do an analysis of the whole area, in terms of what people said to the FBI, what they said to the Dallas police, what they said to the Dallas Morning News, what they said to me on film, you put that together, the vast majority of everybody in Dealey Plaza said shots came from behind the wooden fence on the grassy knoll. Outro elemento fundamental da investigação foi distorcido. O resultado da autópsia se transformou numa confusão quase inexplicável. O cirurgião Robert Maceland fez parte da equipe de emergência que tentou salvar a vida de Kennedy no Hospital Poplar. That part of the skull was empty, right? There was no brain in that part of the skull, which was the, I would say, the back quarter of the skull that I could see. Este analista de fotografias diz que se o ferimento foi na parte posterior do crânio do presidente, como todos testemunharam que foi, significa que este tiro veio de frente. Mais uma vez, isto seria prova da conspiração. Contrariando a lei, o corpo do presidente foi levado de Dallas. A autópsia foi feita em outro lugar. O Dr. Robert Maceland contou que o médico legista do hospital foi empurrado para um outro lugar e não viu mais nada. A partir desse momento, o resultado pode ter sido falsificado. O dado mais importante, o ferimento frontal na cabeça do presidente, simplesmente não aparece na versão oficial. O governador Connally, que estava no carro com Kennedy, foi ferido de uma maneira muito estranha. No hospital, os médicos trataram de 5 lesões no corpo do governador. Atrás do tórax, na frente do tórax, atrás do pulso direito, na frente do pulso direito e na coxa.
Como todas essas lesões poderiam ser feitas por uma única bala? Duas das lesões de John Kennedy, na nuca e na garganta, não estão alinhadas. Isto foi comprovado com um teste usando raio laser. Esse teste foi feito pelos investigadores russos, já que na América não havia interesse. Vários filmes, documentos e fotografias relacionados com a morte de Kennedy foram examinados em Moscou. 2 coronéis da Polícia Federal Russa explicam o que aconteceu. Este oficial diz que usaram um equipamento especial para examinar o material. Segundo ele, é possível ver claramente que uma explosão de formato oval veio de trás. Os russos não quiseram afirmar que houve mais de um atirador, mas deixaram claro que isto seria possível. Também não quiseram garantir que o primeiro tiro, que veio de trás, tenha sido disparado por Lee Oswald. Os investigadores do KGB decidiram fazer um teste para saber se um único atirador poderia ter feito 3 disparos de fuzil em 6 segundos e acertar um alvo do tamanho da cabeça de um homem a mais de 100 metros de distância. Os alvos estavam localizados na mesma distância em que deveria estar o carro do presidente durante o tiroteio em Dallas. O primeiro tiro seria a 50 metros. O segundo a 100 metros. O terceiro a 110 metros. A conclusão foi a de que um atirador muito bem treinado poderia dar 3 tiros precisos em 6 segundos. Mas parece não ser este o caso de Lee Oswald. My group, the Special Section for Analysis, concluded that President Kennedy was not killed by Oswald. There was a lot of difference of opinion in the KGB, but one thing we all agreed that was Oswald was too incompetent to pull this off. O FBI fez o mesmo teste. Os atiradores conseguiram dar os 3 tiros em 6 segundos. Mas nenhum deles atingiu o alvo como deveria. Depois disso, a pedido de uma emissora de televisão, um perito em armas fez um novo teste. Ele conseguiu dar todos os tiros e atingiu o alvo 3 vezes, como no caso Kennedy. O general Nikolai Leonov apresentou uma conclusão para a morte de Kennedy. Na opinião dele, foram os cubanos exilados na Flórida que não se conformavam com o fracasso das tentativas de derrubar Fidel Castro. Eles não perdoavam o presidente Kennedy. O último líder soviético, Mikhail Gorbachev, viu os documentos da investigação. Ele acredita que a Comissão Warren, que tratou do caso na América, preferiu não ir mais fundo na busca da verdade, tentando proteger os interesses da nação. Sobre Kennedy, Gorbachev disse o seguinte: I hold that he was a great president. He had great plans for the future of the United States and the world, that had great promise for the entire world. The world could have turned out quite differently if those plans were realized. No ano passado, 35 anos depois do crime, um novo teste de balística foi realizado em Dealey Plaza, Dallas. Todo o cenário do tiroteio foi recriado e peritos do FBI e de laboratórios de pesquisa decidiram fazer um teste com raios laser de precisão. Utilizando de forma independente as informações dos relatórios da polícia, do FBI e da Comissão Warren, os técnicos colocaram um carro na posição exata em que Kennedy foi atingido. Usando os modernos equipamentos a laser, agora seria possível determinar de onde partiram os disparos. Conferindo as imagens do filme de Abraham Zapruder, foi possível encontrar a posição exata para o carro.
A limusine usada nesse teste é igual à do presidente Kennedy. Para dar mais segurança à investigação, a direção e a suspensão do carro também tinham que ser idênticas. Finalmente, os bonecos queriam representar o presidente americano, a primeira-dama Jack Kennedy, o governador do Texas e o motorista. Os peritos alinham o laser e chegam à conclusão de que o primeiro tiro poderia de fato ter partido da janela do 6º andar do depósito de livros onde Lee Oswald trabalhava. Mas também poderia ter partido do 2º andar do prédio da empresa Daltex. Com esta conclusão, o carro foi colocado na posição em que recebeu o 2º tiro. Os técnicos queriam testar a possibilidade do tiro ter partido de trás da cerca de Grace Knoll, onde várias testemunhas viram fumaça e sentiram cheiro de pólvora. Depois de examinar várias possibilidades naquela área, os técnicos concordaram que nenhum tiro que partisse daquela posição poderia se encaixar nos ferimentos encontrados no corpo do presidente Kennedy. A conclusão final dos peritos, após a reconstituição, revela que não houve disparos da área da cerca e de nenhum outro ponto adiante do carro de Kennedy. O depósito de livros positivamente era uma posição para um atirador. Mas pela primeira vez, há indícios científicos de que o 2º andar do prédio da Daltex poderia ter abrigado outro atirador. E isto nos devolve a conspiração para matar o presidente. A tragédia da família Kennedy não atingiu apenas os homens envolvidos na política. As mulheres Kennedy sofreram muito. É o que você vai ver a seguir. Aguarde um instante só. John Kennedy foi o 4º presidente americano assassinado no exercício pleno do poder. Um 5º, Ronald Reagan, quase morreu nas mãos de um garoto que queria chamar a atenção de uma artista de cinema. Reagan levou 3 tiros. Sobreviveu quase por milagre. Na família Kennedy, esses milagres não acontecem. A fatalidade cai sobre ela como se fosse parte de uma rotina. E as mulheres Kennedy também têm a sua cota de sacrifícios. Caroline Kennedy, a filha sobrevivente do presidente assassinado, é a própria imagem da solidão e da tristeza. Ela viu desaparecer os grandes ícones da família. John, Bob, David, Michael e, finalmente, John. Caroline carrega a herança das mulheres do clã. Última do reinado dos Kennedy, ela tenta viver uma vida simples, sem a pompa que sempre caracterizou a família. Caroline leva os filhos à escola e pode ser encontrada no metrô de Nova York, como qualquer outro passageiro. Nos fins de tarde, ela joga basquete com os 3 filhos. Talvez esta seja a maneira que ela encontrou de se afastar da maldição dos Kennedy. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis morreu de câncer no dia 19 de maio de 1994. O enterro, 4 dias depois, foi transmitido ao vivo pela televisão. A cerimônia durou apenas 14 minutos. Desaparecia a primeira-dama mais popular dos Estados Unidos, apontada como sendo a mulher mais famosa da história. Jack conheceu John Kennedy quando era uma repórter. Da entrevista que o então senador concedeu a ela, surgiu uma atração imediata. John e Jack começaram a namorar. 1 ano depois, estavam casados. Jack Kennedy se transformou na imagem da América. Suportou em silêncio a infidelidade do marido e foi a heroína do povo americano quando levou John Kennedy ao hospital Popland, em Dallas. Ela vestia um conjunto cor-de-rosa. No rosto, nos cabelos e nas roupas, havia sangue do marido. Foi desse jeito que ela chegou a Washington,
para assistir à posse do novo presidente Lyndon Johnson. No enterro de Jack, o presidente Bill Clinton disse que Deus lhe deu grandes dons e lhe impôs pesadas cargas. Hoje, a família Kennedy não tem mais líderes. Os mais jovens escolheram viver longe da política. O próprio sobrenome Kennedy está desaparecendo. Linha de Frente termina aqui.